Vamos falar agora lá de Brasília, governo federal. Nós tivemos aí uma situação envolvendo uma licitação para aquisição de arroz e houve uma polêmica toda aí e agora atualiza pra gente aí como que tá, deputado. Olha, na verdade é assim, o Monsanto dizia que o PT, quando não tá mentindo, tá roubando, quando não tá roubando, tá mentindo. Parece um pouco dura, mas é uma constatação. Esse governo fez uma campanha prometendo picanha, prometendo preço baixo, parecia que ia ser o paraíso na terra, você ia comprar tudo de graça, que o combustível, aquela coisa toda, mas também dizendo que não ia interferir na Petrobras, que não ia interferir, enfim, não fez nada disso. A grande verdade é que nós estamos com 1 trilhão de rombo já, e nada do que prometeu veio. E aí, óbvio, quando você gasta demais, os juros sobem, a tendência é a economia degringolar e a coisa tende a encarecer os preços. O governo já vinha preocupado com esse preço do arroz, que estava bastante complicado, e também é fruto dos desmandos de há muito. Você veja que nós tínhamos uma produção imensa de arroz em Roraima, lá todas as terras foram embargadas e houve uma desintrusão e passaram para ser uma grande reserva indígena. Metade do estado virou reserva indígena. Então nós já não temos. Hoje só temos o arroz do Rio Grande do Sul. Mas houve uma grande safra. E o governo já vinha falando em importar arroz para quê? Porque ele queria interferir no mercado, baixar o preço do arroz aqui. E aí tudo bem. E o governo foi eleito, ele tem a prerrogativa de fazer o que deseja fazer como política de governo. Só que aí veio as cheias e ele usou esse argumento porque disse que estava fazendo porque era para ajudar as vítimas e aquela coisa toda. Acontece que não estava faltando arroz, não está faltando arroz e o argumento do governo não se sustenta. E aí resolveram fazer um leilão que está muito nebuloso, porque de repente descobriu-se que eram empresas que elas não tinham tamanho, não tinham estatura para fazer grandes importações, né? Trabalhar com grandes volumes. E quando explodiu a coisa, demitiram o secretário nacional de Agricultura, que por acaso é daqui de Mato Grosso. E aí fomos ver, ele deu entrevista e disse, não, eu não pedi demissão, porque eles falaram que ele tinha pedido. Ele falou, não pedi demissão, mas quem fez isso aí não fui eu, foi o ministro da Agricultura, Carlos Favro, junto com o Paulo Pimenta e o Paulo Teixeira. Eu não participei, eles que fizeram tudo lá. Bom, foi demitido, ouvimos ele lá. E ele jogou no colo do Planalto isso. Agora, foi demitido o diretor da Conab. E aí o diretor disse, olha, isso aí quem fez foi Carlos Favro, ele que mandou, eu fiz do jeito que ele mandou. E aí é o que a gente está querendo descobrir. Quem é o pai da criança? Porque eu perguntei para o ministro, ele não respondeu. Quem é o pai da criança? Quem decidiu? Como foi feito esse edital? Foi o Lula que mandou? O Lula participou, não participou? A gente quer saber, tirar a limpo, porque uma coisa a gente já viu. O Lula disse que teve falcatrua. Com todas as letras, disse que teve uma falcatrua. Se teve uma falcatrua, o Neri disse que não foi ele que fez. O Thiago disse que não foi ele que fez. E quem fez foi Carlos Favro? A gente quer saber. Carlos Favro fez isso sozinho? Se não, quem foi? Foi Paulo Pimenta? Foi Paulo Teixeira? E por que os três ainda estão nos cargos, né? Tá, isso tudo que a gente quer apurar. E o fato deles terem definitivamente enterrado o leilão, para nós já é uma confissão de culpa. No seu caso, o Lula deveria demitir Carlos Favro. Os três, né? Os três que estão enrolados, né? Uhum. E a gente tenta descobrir se ele não teve participação também, né? Mas até agora o que a gente sabe é que os três que estavam envolvidos é Paulo Teixeira, Carlos Favro e Paulo Pimenta. O Paulo Pimenta, ele tem já uma ficha corrida em termos de arroz. Uhum. Ele tem, se você que está aí nos assistindo, colocar no Google, Paulo Pimenta, primo, arroz, cooperativas, essas 4 prompts aí, você vai ver que ele foi envolvido num escândalo que acabou não sendo resolvido, ficou uma coisa muito estranha, e os arrozeiros tomaram prejuízo lá no Rio Grande do Sul, não receberam arroz até hoje, diz que mandaram o arroz para
uma empresa lá ligada à família, enfim. A coisa extremamente mal explicada. Então, assim, ele já tem antecedente em termos de arroz. E a gente quer saber tirar limpo esse arroz. E eu estou trabalhando muito nisso. Desde o início eu trabalhei. Afinal, limpar arroz, eu já tenho experiência. Morei na roça, a gente sabia muito bem quando o arroz estava ardido. Deputado, não sei se seria uma acusação, uma denúncia, o envolvimento desses 3 ministros, e aí puxando aqui para o ministro Carlos Fávaro, de que ele tem envolvimento nessa falcatrua. Existem provas de que isso está... Olha, o que acontece? O que temos até agora de indícios fortes é o seguinte: quem falou que tem falcatrua? O presidente da República, o chefe dele. E quem o acusou, de que ele é o chefe da coisa, né? o responsável pela coisa? O Neri Geller, os seus 2 subalternos. Então, assim, o chefe maior disse que teve uma falcatrua no arroz. E aí nós perguntamos, e quem é o responsável? Os 2 subalternos falaram, é o Carlos Fávaro. Pegou os documentos aqui e levou para o Planalto. Então, assim, com certeza não é ele sozinho. Paulo Teixeira estava envolvido. O arroz é pelo ministério dele. Uhum. Então, a gente quer limpar para saber quem é o responsável por isso e como se deu a tal falcatrua que o Lula fala, né? Essa situação envolvendo o ministro Carlos Fávaro, ele já foi chamado, convocado, já foi ouvido, já pediu explicações? Eu já fiz uma convocação, ele foi ouvido lá, mas por uma questão de elegância, o presidente da Comissão de Agricultura, Evaí de Mello, transformou isso num convite. Quando ele está com convite, ele não é obrigado a responder. Ele foi lá responder o que quis, as perguntas mais contundentes que eu fiz, ele acabou não respondendo. Eu fiz uma nova convocação porque nós temos fato novo. O pessoal da área parlamentar do Ministério até foi pedir ontem para mim para que não o convocasse, porque ele teria vindo de boa fé e tudo. Eu falei, o problema é que surgiram fatos novos. Surgiu o fato novo de que o presidente falou da falcatrua e surgiu um fato novo que os 2, ou que Paulo Teixeira, Paulo Pimenta? O Tiago, que é o diretor da Conab, disse, eu fiz o que o Fávaro mandou. Então nós queremos saber, precisa explicar isso direitinho, e nós queremos saber mais. As notícias que chegam nos corredores do parlamento sobre o Ministério da Agricultura não são boas. Tem outras coisas lá que nós estamos tratando, tem questões de nomeações extremamente, que em momento certo a gente vai colocar aqui. Tem questões sobre licenças de frigoríficas, tem muita coisa que estamos levantando que vamos ter que trazer a lume para discussão na comissão e levantar todas essas suspeitas que estão. Politicamente, como que está o ministro Carlos Fávaro? Balança, mas não cai? Ele vem balançando já há muito tempo. Ele fez umas, vamos dizer assim, tomou algumas decisões lá muito complexas. Por exemplo, quando pegou o dinheiro do seguro rural para poder cobrir dinheiro para emendas que eram do chamadas RP9, porque ele tinha usado essas emendas, ele tinha usado esse dinheiro para pagar próprias emendas. Você veja que anomalia. Eu tenho uma coisa que eu tenho defendido lá é o seguinte: se você está como ministro, cara, se você está com um mandato, você não pode ir para ministro. Você veja bem, eu sou senador da República, aí eu viro ministro, eu pego o dinheiro que era para todo o Congresso e pago as minhas próprias emendas. No caso, eu até fiz um discurso, falei, no caso ainda até saímos bem, porque foi para Mato Grosso, esse dinheiro veio para Mato Grosso. Tá, mas nós já tivemos casos lá, como um ministro que era do Pará, que ele mandou tudo para o Pará. O Brasil não pode ficar nesse tipo à mercê desse tipo de coisa. Nós precisamos equilibrar isso. Então, pegou esse dinheiro do seguro rural e foi para lá. Quer dizer, vestiu um santo, desvestiu o outro. E por que ele fez isso? Porque quase caiu, porque o Lira, que estava responsável sobre esses recursos, compromisso com os deputados, né? E
ele acabou mexendo no dinheiro errado, né? E aí teve que se virar em dinheiro para poder que o Lira não derrubasse, né? Mas de lá para cá, o que a gente pode ver é que é um ministro que está com os pés de barro, um ministro que não é respeitado. Nós tivemos já ministros mato-grossenses extremamente respeitados lá. Por exemplo, o caso do Blairo. E o caso de Dante de Oliveira. Mas o Favaro, infelizmente, ele não tem estatura... enfim, esse governo não o respeita, né? A gente sente... Não sei se você viu aquela entrevista, uma entrevista que ele dá junto com o Paulo Teixeira. Cara, dá vergonha alheia o que o Paulo Teixeira faz com ele. Ele mesmo fica sem graça. Eu, como mato-grossense, me senti ofendido. E olha que eu sou oposição a ele. Me senti ofendido com o que o Paulo Teixeira fez ali. E Paulo Teixeira é baixíssimo clero do PT. E tá tratando ele de chinelada, né? Então, assim, ele foi conduzido ali com dois sujeitos que sempre foram baixíssimo clero do PT, Paulo Pimenta e Paulo Teixeira. Esses dois Paulo aí nunca carregaram nem a mala do alto clero do PT. E aí tá lá o nosso ministro subalterno a essa turma. Eles sabem, acabam não respeitando, porque sabe que ele faz qualquer coisa mesmo para ficar no cargo. Então é triste ver esse nível. Eu mesmo falei lá, perguntei para ele se ele tem dono, não me respondeu. Perguntei se é verdade os boatos que correm no negócio, que quando se trata de licença frigorífica, quem dá o tom lá é o JBS, não me respondeu. Perguntei a respeito dessa claudicância dele foi eleito pelo agro, praticamente assim que chegou lá já lançou, a pedido das trades, uma emenda dentro do projeto para simplesmente arrebentar com os produtores rurais na questão dessas recuperações judiciais. Ninguém acreditava. Quando me falaram que a emenda era do Favaro, eu não acreditei. E por quê? Porque ele estava lá a serviço das trades. Tinha sido eleito pelas trades. Não estou culpando as trades, cada um defende o seu quinhão. Mas ele tinha sido eleito e qual era a coisa? Era bolsonarista. Ele dizia que era bolsonarista, mostrou o ministro Tarcísio, mostrava, tem vídeo dele falando. Virou totalmente. Então, o que dá para notar, assim, que o DNA político, por que ele acaba, respondendo objetivamente a sua pergunta, por que o Favaro é um ministro que está sempre na bamba? Porque ele está sempre dependendo ou da estatura do Eraí, do estofo do Eraí, que aí tem o poder real, é o poder financeiro, e isso implica que tem... É um dos players nacionais em termos de representação do agronegócio, ou do estofo político do ex-ministro Blairo, porque dele mesmo ele não tem. O Favaro não apresentou ainda alguma coisa que possa ser reconhecido. Isso aqui é do Favaro. Não tem. E daí a falta de respeito que os caras têm por ele. É como se o Favaro fosse apenas um emissário e ali um instrumento do governo. Tanto é que você não via o Blairo batendo palma para maluco dançar, fazendo odes, fazendo olas ao MST. Você não via. O Favaro, na insegurança, na vontade de se permanecer no cargo, ele fica uma vivandeira do MST. A gente sabe qual era a história dele aqui. Então, assim... isso faz com que ele perca o respeito total do Congresso, que as pessoas enxergam isso. Ali, as pessoas podem dizer o seguinte: tem gente burra ali. Tá, pode ser. Mas o mais burro lá no Senado é senador. E o mais burro na Câmara é deputado. Então, são coisas que a gente só lamenta. Eu torço contra o Favaro, não. Queria que ele tivesse sucesso, que fosse um ministro respeitado, que a gente pudesse... elevar esse setor aí, que a gente não tivesse que estar matando um leão por semana. Toda semana a gente na UFPA tem um jabuti lá para arrebentar com agro. A gente queria que ele fosse um leão lá, que a gente não precisasse nem ter preocupação aqui para... Eu não planto um pé de soja.
Ele sim, agricultor, poderia lutar mais por esse setor, mas não. O objetivo dele ali é segurar-se no cargo e segura aí do jeito que pode, sendo Fávaro.